Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje, então, a nossa segunda aula da Escola de Princípios. Mais uma vez, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Creio que todos estão com o caderno, a caneta e a Bíblia em mãos. Amém? Então, antes de iniciarmos, eu quero convidar vocês a fechar os olhos para estarmos fazendo uma oração. Amém, Deus. Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, Deus, te louvar, Pai, engrandecer o teu nome, Senhor, dizer que tu és bom, Senhor. E te agradecer também, Senhor, por esse tempo, por esse momento, Senhor, que nós estamos tendo, Deus, a oportunidade, Senhor, de conhecer a tua palavra, Senhor, que é tão importante para nós. Espírito Santo de Deus, permaneça conosco, nos dando direção em tudo que formos falar, no nome de Jesus. Que tu possa, Senhor, alcançar, Senhor, nesse momento, cada coração, Pai. E que a tua palavra, Pai, venha a ser revelada a nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, na semana passada, nós falamos por que precisamos viver por princípios bíblicos, né? Então, nós entendemos a importância de praticarmos os princípios bíblicos, né? Que da mudança que acontece de dentro para fora nas nossas vidas, quando de fato nós decidimos renunciar às velhas práticas e fazer com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, né? E entendemos que nós temos que meditar a palavra de Deus e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E hoje, então, nós vamos falar conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, 105. A Bíblia é a voz de Deus para nós hoje. Devidamente compilada, ordenada, ela deve ser estudada e interpretada. Privilégio que não tiveram gerações anteriores. Não podemos ignorar todo o caminho percorrido inicialmente pelos apóstolos e depois por outros santos de Deus, para que hoje pudéssemos praticar livremente a fé em Cristo. Este caminho tem o sangue dos justos, o sacrifício dos inocentes, a renúncia de muitas vidas. Todavia, nenhum desses atos foram em vão, porque cada semente brotou e o seu devido tempo continuará brotando e operando segundo a dinâmica da palavra de Deus, a qual prosperará naquilo para que foi enviada. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, 11. Próximo. Sabemos que cada palavra lançada é como uma semente que brotará no seu devido tempo. Isso fala do princípio bíblico do semear e colher. Para semear uma boa semente, ou seja, as promessas de Deus para nossas vidas, precisamos conhecer a sua palavra. É fundamental conhecermos e retermos a confissão das promessas de Deus para as nossas vidas. Não foi de homens a ideia de ordenar todos os fatos bíblicos num livro. Em Isaías 30, versículo 8, vemos Deus ordenando ao profeta: vai, pois, escreve isso numa tábua perante eles e aponta-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Ao profeta Daniel disse: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. Vemos o princípio da sabedoria de Deus sendo estabelecido na vida do homem. Também precisamos observar as ordenanças de Deus para as nossas vidas, para que sejamos bons mordomos da sua obra. Que grande mistério há nesse livro, que fez Davi afirmar no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o escritor de Hebreus 4,12 dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eis um livro que norteia, instrui, conforta, anima e admoesta. Não há outro mistério, senão o próprio Espírito Santo fazendo a parte de Hebreus 4:12. Então, a palavra de Deus é a própria voz do Senhor falando conosco. A Bíblia ela foi escrita por homens, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esses homens eles receberam o sopro do Senhor para escrever a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós devemos valorizar a palavra de Deus, porque esses homens, eles renunciaram muito da vida deles, né? Eles decidiram se santificar para que o propósito de Deus se cumprisse na minha vida e na sua vida através da palavra de Deus. E a Bíblia ela é devidamente compilada, que quer dizer que ela tem vários livros, né? A Bíblia ela tem 66 livros dentro de um livro só. E ela é toda organizada. Então hoje, nessa aula, a gente vai estar entendendo quantos livros, né, a Bíblia tem, de que forma que ela é dividida, quem são os autores e em que momento que eles escreveram os livros. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É o Espírito que dá vida à letra, dando à Bíblia essa maravilhosa característica de transformar vidas. A Bíblia não tem por finalidade provar a existência de Deus, pois Deus não se prova, Deus é. Entretanto, a história tem sustentado algumas argumentações que comprovam a veracidade da Bíblia como palavra de Deus. Entre as demais discutidas, citamos a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é devidamente inspirada e tal inspiração que a diferencia de todos os demais livros do mundo, pois é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura ou erros. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. A teoria correta da inspiração da Bíblia é a chamada teoria da inspiração planetária ou verbal, a qual ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. O fato de os escritores não agirem como se fossem robôs, mas usam o seu próprio vocabulário, comprova que escreveram a palavra de Deus sobre uma influência poderosa do Espírito Santo. Então, como falamos anteriormente, cada palavra, cada livro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus na vida desses homens. Próximo. A perfeita harmonia e unidade da Bíblia. A chegada da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada como um milagre, considerando-se que nela há 66 livros escritos por cerca de 40 escritores, num período de aproximadamente 16 séculos. Principalmente quando levamos em conta que estes homens tinham as mais variadas ocupações, viveram em diferentes épocas, lugares, e muitos deles nem mesmo se conheceram. Mas apesar de toda essa diversidade e de todos os estilos, verificamos que os escritores geraram um produto poderoso e coerente. A Bíblia como um todo não apresenta nenhuma contradição, doutrina, histórica ou científica. A perfeita harmonia desses livros é, para a mente humilde e sincera, uma prova incontestável de sua origem divina e de que uma única mente via tudo e guiava os escritores, a mente de Cristo. O testemunho do Espírito Santo dentro do crente. Quem de fato aceita Jesus, aceita também a Bíblia como a palavra de Deus, pois o Espírito Santo põe na alma do crente a certeza quanto à autoridade desses livros.
Esse testemunho do Espírito Santo no interior do crente, no tocante às Escrituras, é superior a qualquer argumentação humana. O mesmo Espírito Santo que te convenceu a aceitar Jesus é o mesmo que traz a revelação da palavra de Deus. Amém? Próximo. A Bíblia. Influência benéfica, universal e atemporal. A Bíblia é o livro mais lido do mundo e não se pode negar a influência benéfica e transformadora que ela exerce sobre os indivíduos e as nações. Mesmo aqueles que não a aceitam, reconhecem o seu efeito sadio na civilização. É notável o seu caráter universal. Qualquer crente, ao ler a Bíblia, recebe sua mensagem como se houvesse sido escrita diretamente para ele. Todas as raças consideram a Bíblia como sua possessão. Ninguém a considera como um livro alheio ou estrangeiro. A atemporalidade da Bíblia é outro fato marcante que distingue de qualquer outro livro. Ela é sempre nova e inesgotável. É o livro mais antigo do mundo e ao mesmo tempo, o livro mais moderno. Em mais de 20 séculos, o homem não pôde melhorá-lo. É o único livro que é lido seguidas vezes, sem que se perca por ele o interesse, independente da idade do leitor. Portanto, a leitura da Bíblia deve se tornar um estilo de vida para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Devemos entender que, quando lemos a Bíblia, estamos abrindo o nosso coração para receber de Deus o alimento seguro e saudável, uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus gere isso no nosso coração, o desejo de busca, de buscar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, agora nós vamos dar sequência aqui e vamos conhecer a estrutura da Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros, sendo divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 39 livros do Antigo Testamento se classificam em 4 grupos, 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, que também chamado de Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita. 12 livros históricos, que são Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos. A teocracia sobre os juízes, a monarquia sobre Saul, Davi, Salomão, a divisão do reino e o cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, este sendo levado para a Síria e aquele para a Babilônia, após cativeiro sob Zorobabel. Os 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São assim chamados pelo gênero do seu conteúdo, mas também são chamados de devocionais. 17 livros proféticos, profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. As expressões maiores e menores não se referem à notoriedade ou ao mérito do profeta, mas sim ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Poderíamos enumerar várias outras composições que diferem das duas anteriormente apresentadas, como as da Bíblia da edição da Igreja Romana, onde o total de livros não é 66, mas 73, com a inserção de 7 livros apócrifos,
e 4 acréscimos, e da Igreja Ortodoxa Grega, que mantém 10 livros apócrifos e 4 acréscimos. A edição católica de Matos Soares Figueiredo, que apresenta diferentes divisões nos salmos e assim por diante. No sentido religioso, apócrifo significa não genuíno, espúrio, ou seja, não inspirado. Os 27 livros do Novo Testamento estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto que abordam. Biografia, 4 livros. História, 1. Epístola, 21 livros. E profecia, 1 livro. Os 27 livros do Novo Testamento também se classificam em 4 grupos. 4 livros biográficos. São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinópticos, devido a certo paralelismo que tem entre si. O 4º é chamado Evangelho da Revelação. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Descrevem a vida terrena de Jesus e o seu glorioso ministério. Todos os livros que os precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. E os que se lhe seguem são explicações da doutrina de Cristo. Mateus é considerado por excelência o evangelho da igreja, escrita para instruir o novo povo de Deus acerca de Jesus Cristo. Apresenta uma estrutura basicamente didática. Esse evangelho é admiravelmente adaptado a uma igreja intimamente ligada ao judaísmo. Respira a atmosfera do messianismo, apesar de ter uma mensagem para todo mundo. Aceita-se que tenha sido escrita por volta do ano 70 depois de Cristo, pelo próprio apóstolo Mateus, em terras da Assíria, provavelmente em Antioquia. Enfatiza o reino de Deus, o reino dos céus e a biografia de Jesus. Marcos é o documento mais antigo sobre a vida e obra de Jesus. Por possuir apenas 5 passagens que não se encontram nos outros 2 evangelhos sinópticos, Marcos foi relegado a um segundo plano durante longo tempo. Hoje sabemos da sua importância na preparação de Mateus e Lucas. É conciso, claro e direto. Estilo esse que agradaria a mentalidade romana, avessa a abstruções e fantasias literárias. Escrito por João Marcos, colaborador de Paulo e provavelmente discípulo de Pedro. É o evangelho da ação e da vivacidade. Para a origem do documento, aceita-se a data de 50 anos a 65 a.C., tendo como lugar Roma. Enfatiza Jesus, o Filho de Deus e sua obra. Lucas é predominantemente histórico. Normalmente, os trechos comuns aos outros 2 evangelhos estão melhores colocados em Lucas, que demonstra uma grande aptidão literária, riqueza de vocabulário e excelente domínio da língua grega. O seu autor, que não dá o seu nome, fornece uma introdução literária que declara os seus objetivos ao escrevê-lo. Os métodos que empregou e as afinidades com os seus contemporâneos que tinham empreendido a mesma tarefa. O mesmo conhecimento de Lucas abrange todos os fatos de maior relevo e contém particularidades que não aparecem nos outros evangelhos. É dentre os evangelhos o que mais se aproxima do nosso conceito atual de historiador. Sua obra foi escrita para cristãos de procedência gentílica, não judeus, com data e local imprecisos, aceitando-se o grande intervalo de 60 a 95 a.C., e locais como Corinto, Éfeso ou Roma. Enfatiza a doutrina de Jesus, o Messias que veio dar cumprimento perfeito ao plano salvador de Deus. João é o evangelho fortemente teológico,
que discute particularmente a pessoa de Jesus e a fé nele. É o mais invulgar e talvez o mais valioso do quarteto dos evangelhos. Também chamamos o evangelho da revelação, escrito após os evangelhos sinópticos. Não contém parábolas e apresenta apenas 7 milagres, 5 dos quais só aparecem nesse livro. João escreveu na sua velhice, em Éfeso, provavelmente no final do 1º século, apresentando-se como testemunha viva da revelação de Deus no evangelho que leva o seu nome, denominando-se o discípulo amado. João nos mostra a cada passo um Jesus como não encontramos nos demais evangelhos. É como se ele nos mostrasse a alma do Mestre. Enfatiza a pessoa de Jesus e a sua figura como Salvador. Livro histórico, Atos dos Apóstolos. Esse livro registra a história da igreja primitiva. Seu modo de viver é a propagação do evangelho. É apontado como uma continuação do evangelho de Lucas. Apresenta acontecimentos muito significativos, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, o discurso de Pedro, a morte de Estevão, a conversão de Paulo, a unidade e a perseguição da igreja, dentre outros. De todos os livros da Bíblia, diz que Atos dos Apóstolos é o único que continua sendo escrito até hoje, pelos santos de Deus que somos nós. Foi escrita por volta dos anos 80 depois de Cristo. 21 epístolas. São 21 cartas ou epístolas que são de Romanos a Judas. Essas cartas contêm a doutrina da igreja, classificação mais aceita. 9 são dirigidas a igrejas romanas, que são 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. 4 são dirigidas a pessoas, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Uma é dirigida aos hebreus cristãos. 7 são dirigidas a todos os cristãos. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 de João e Judas. Essas epístolas são também chamadas universais, católicas ou gerais, apesar de 2 delas serem dirigidas a pessoas, 2ª e 3ª de João. O apóstolo Paulo se destaca como o mais famoso escritor do Novo Testamento, com 13 epístolas autênticas de sua autoria, restando apenas 8 para os demais escritores. Este fato é digno de maior relevância, principalmente quando consideramos que Paulo não fazia parte daqueles que acompanharam pessoalmente o ministério de Jesus. Como ele próprio afirma, o seu ministério foi dado diretamente pelo Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 12. Um livro profético é o livro de Apocalipse, também chamado Livro da Revelação. O tema central da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia. No Antigo Testamento, tudo apontava para a sua manifestação, e no Novo Testamento, tudo conta sobre a sua maravilhosa obra, doutrina e volta gloriosa. Aprofundar mais as manifestações ou sinais do Messias, de Gênesis a Apocalipse. Passando livro a livro, sempre o encontramos. Em Gênesis, ele é o mesmo descendente da mulher. Em Apocalipse, é o Alfa e o Ômega. Tomando o Senhor Jesus como centro da Bíblia, poderemos resumir o Antigo e o Novo Testamento, os 66 livros, em 5 palavras que definem a sua história. Preparação. Todo o Antigo Testamento, 39 livros, preparam a humanidade para a sua vinda. Manifestação. Os evangelhos tratam a sua manifestação. Propagação.
O livro dos Atos dos Apóstolos trata da propagação do seu evangelho. Exclamação: as epístolas são a explanação da sua doutrina. Consumação: o Apocalipse trata de todas as coisas preditas através de Cristo. Conclusão: a Bíblia é a palavra de Deus digna de toda aceitação. Seus ensinamentos são verdadeiros, regra de doutrina e fé. Glória a Deus, né? A palavra de Deus, ela é toda ordenada, né? Ela é toda organizada, de Gênesis a Apocalipse. No início, ela nos ensina, nos mostra ali a preparação da vinda, né, do Messias. Depois, Jesus nos ensinando, colocando em prática, e nós agora colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou, né? E depois, nós nos preparando para aguardar a volta de Jesus. E eu quero compartilhar, deixar aqui um versículo para vocês, que fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Está lá em Salmos 119:5. Use dessa palavra aqui. Leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Nós precisamos buscar diariamente desse alimento. Porque assim como o nosso corpo precisa do alimento, né? O nosso físico precisa de alimento, a nossa alma, o nosso espírito também precisa. Então busca o Senhor, busca a face de Deus. Nós precisamos para nos mantermos firmes, posicionados na presença de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Releiam novamente os slides. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco, que a gente vai estar esclarecendo também, tá? Então Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira.